Irmãos, a aliança da criação. Na última semana, nós, meditando naquele livro que eu já apresentei, o Cristo dos Pactos, e aí a palavra pacto pode parecer assustadora, né? Mas a palavra pacto é aliança. A palavra pacto significa estar em aliança com alguém, e nós estamos em aliança com Deus. Isso foi muito bem enfatizado. E louvado seja Deus, porque em todas as alianças que Ele estabeleceu, foi a partir dEle. O homem não consegue chegar ali na esquina, levantar um altar e falar assim: agora, Senhor, eu estou firmando uma aliança contigo. Não existe. Não existe. Deus é quem chama o homem para a aliança. E isso foi desde sempre. Nós cremos que o interesse de ter com o homem aliança, é exatamente isso, o interesse de se estabelecer uma aliança com o homem, procede de Deus. Deus estabeleceu dessa maneira, e nós estamos meditando o que é uma aliança. Aliança, nas Escrituras, sempre foi um pacto de sangue. A gente ouve falar de pacto, tem gente que vende a alma e faz pacto lá com algum outro. E isso ouvimos que fazem a partir de sangue derramado e tal, mas Deus apresentou isso desde sempre. Deus derramando sangue e fazendo um pacto com o homem. Sobre isso falamos na semana passada. Vimos também que na aliança que Deus apresenta nas Escrituras, ela tem uma extensão eterna. Deus sempre firma um pacto para sempre, porque Ele mesmo sustenta a aliança, os termos da aliança. Deus sustenta e preserva tudo que Ele firma com o homem. Deus fez um pacto com Abraão lá atrás. Ele nunca quebrou. Ele só foi por outros meios, outras formas, dando continuidade àquilo que Ele firmou lá atrás. Nós passamos por essa compreensão introdutória sobre aliança. Irmãos, por que estudar isso? Porque quando nós compreendemos que estamos em uma continuidade, em uma aliança viva e verdadeira com Deus, nós entendemos melhor nossos direitos e nossos deveres, e entendemos que as coisas não estão acontecendo aleatoriamente. Deus firma um pacto com Adão, não deu certo, aí ele vai ter que resolver de uma outra maneira. Firma com Noé, não deu certo, aí tenta com Abraão, não deu certo, tenta com Davi. Não é isso não. Está tudo muito bem alinhado. E o santo propósito, a aliança que o Senhor iniciou, nós vimos. Ela não começa aqui, ela começa lá. Quando a palavra do Senhor vem nesse processo de, vamos colocar assim, evolução, a compreensão bíblica, ela vem evoluindo, a forma de Deus agir, o que Ele fez, por que Cristo veio, a compreensão foi se desdobrando, foi gradual a revelação de Deus a respeito do santo plano de salvação. E à luz do Novo Testamento, nós entendemos que na eternidade houve um plano de salvação. É a palavra que afirma, e não qualquer teólogo no planeta que tenha inovado dizendo que Jesus Cristo foi crucificado antes da criação do mundo. É muito profundo, não é? Ou não?
É muito profundo, é muito amplo. Então, lá na eternidade, e quando, por exemplo, nós vamos lendo os Salmos, nós vamos lendo os textos dos profetas, e tem ali avisos. Tem ali aquilo que nós chamamos de profético, que são avisos do que realmente vai acontecer. Mas aqueles avisos, eles foram estabelecidos muito antes do profeta escrever. Então Deus soberanamente tem um plano e Ele está desvendando, tirando o véu, camada sobre camada. E então nós estamos entendendo que o soberano trino Deus firmou um pacto de salvação a partir do sangue de Jesus Cristo. Começou na eternidade. E aí vem se desdobrando. Nisso, nós entramos no conteúdo do estudo de hoje, que fala sobre a aliança da criação. Na criação, ainda que não tenha acontecido ali de fato a palavra aliança, nós vemos que os desdobramentos de tudo o que aconteceu foi uma aliança em andamento. Um pacto, um compromisso da parte de Deus, uma sustentação. O homem deveria sustentar também. E quando isso não se estabeleceu, pode passar, por favor, Alisson? E quando isso não foi sustentado pelo homem, nós já sabemos muito bem qual foi a consequência, né? A aliança da criação de O Cristo dos Pactos, o autor do livro e tal, chamado Palmer Robertson, desenvolve um ponto central na teologia pactual. Nós temos uma teologia que é aliancista. Nós não estamos vendo as coisas de forma aleatória, nós vemos de forma alinhada. A criação já é estruturada em termos de aliança, mesmo que a palavra aliança, berit, não apareça explicitamente em Gênesis capítulos 1 e 2. Gênesis 1, 26, pode passar por favor, Alisson? Domínio e mandato cultural é o tema dessa parte, fala de que quando Deus cria o homem, Deus planejou trinitariamente, e dizendo, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai, enchei a terra, e sujeitai-a, dominai. Então Deus criou homem e mulher com a finalidade de trazer para a terra a cultura dele. O homem feito à sua imagem e semelhança estaria representando Deus nessa terra. O mandato aqui é, vocês estão sendo abençoados para multiplicar. Sede fecundos. Olha que palavra de bênção. Sede fecundos. Multipliquem. Encham a terra. E enchendo, dominem. Deus dando ao homem a capacidade, a bênção de governar, de liderar por completo, de trazer para a existência, para a criação, todo e somente o seu querer. Esse foi o plano apresentado. Gênesis capítulo 2, no próximo slide. Gênesis capítulo 2, versículo 16, diz assim, da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Por que nós chegamos nesse ponto? Mais uma vez, isso é fundamental. Para nós entendermos a salvação em Cristo, a aliança que nós temos no Senhor, precisamos entender a gravidade do que foi aquela aliança, a intensidade daquela aliança estabelecida. E o Senhor deu ao homem um mandato cultural, um mandato de
casem. Se casem. Homem com mulher. Se casem, multipliquem, dominem. Estou abençoando vocês. E aí, uma orientação a respeito daquilo que seria um ponto para o homem de obediência contínua. Poderiam fazer de tudo, não havia maldade, mas naquilo que foi dito, não faça, porque a morte vai entrar. Eles foram lá e, de fato, fizeram. Então, Adão, ele representava naquela bênção dada por Deus, de sede fecundos, ele é o pai de toda a humanidade. A bênção de ser aquele líder de toda a humanidade multiplicada a partir dele e de Eva. Que responsabilidade, hein? Que responsabilidade tinha Adão, mas vamos olhar antes, que bênção tinha Adão para ficar atento aos termos daquela aliança com Deus.